Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo voltado ao debate sobre a ciência no passado, a ciência dentro de uma perspectiva histórica, a ciência que chega até o nosso presente, a ciência que vai determinando aí, para o bem e para o mal, o nosso futuro. O objetivo do programa é trazer professores ilustres aqui da nossa PUC de São Paulo, muitos deles do programa de História da Ciência da PUC, um programa que está, na verdade, deslocado, né? Não está na PUC Perdizes, que quase todo mundo conhece, mas na PUC Marquês de Paranaguá, um campus de exatas, né? De ciências exatas e tecnológicas, e onde a gente tem um banco de dados, aí, os fontes para a nossa pesquisa em História da Ciência no Brasil, nas Américas, História da Ciência na Europa, no Oriente, enfim, a gente procura uma abordagem bastante ampla da ciência, sem exatamente um modelo único determinador do que é a ciência. E hoje nós temos um momento, eu digo, especial do programa, porque nosso entrevistado, o professor Ubiratã D'Ambrosio, amigo de décadas aí de batalha pela história da ciência no Brasil e no mundo, né? O Ubiratã participou de Sociedade Brasileira, Latino-Americana, Sociedade Mundial, International Union, e eu poderia dizer que é um dos fundadores, junto com outros grandes mestres, da nossa área no Brasil, a nossa área que hoje em dia está institucionalizada, temos o mestrado, temos o doutorado, o Ubiratã é colega meu, professor no programa, mas eu digo que hoje é uma entrevista diferente, talvez, né? Porque o Ubiratã é um personagem que eu posso dizer que ele é parte da história da ciência brasileira, da ciência mundial, reconhecido por prêmios que ele vai contar para nós um pouco que ele já recebeu. Mas, Ubiratã, como é que você entrou para o mundo da ciência? Onde é que você começou? Onde é que você nasceu? Aqui você é o personagem em foco hoje. Muito obrigado pelo convite e por essa apresentação carinhosa. A minha trajetória é uma trajetória não típica na entrada nessa área. Eu sou de formação, sou matemático, fiz minha graduação, fiz meu doutorado em matemática e trabalhando numa área de pesquisa, de matemática pura, mas uma área de pesquisa que tem forte base histórica, que é cálculo das variações. Perdão. Uma área de pesquisa com fortes bases históricas e desde a pesquisa para meu doutorado e posteriormente eu estou muito envolvido com história da matemática. Depois do meu doutorado, quando terminei meu doutorado em 63 e logo em 64 eu vou para os Estados Unidos num projeto de pesquisa e passo lá nos Estados Unidos muitos anos, quase 9 anos. Passo muito tempo lá nos Estados Unidos. E quando lá nos Estados Unidos, eu fui inicialmente para projeto de pesquisa por um ano e por razões óbvias, estou falando de 64, resolvi ficar por lá. A barra não estava muito boa por aqui. Resolvi ficar por lá. E lá eu fui trabalhar numa universidade nova, relativamente nova, talvez com uns 10 anos de idade, uma universidade chamada State University of New York, no campus de Buffalo, no norte do estado de Nova York. E essa universidade, o estado de Nova York, por incrível que pareça, nunca tinha uma universidade pública estadual, eram universidades particulares. E nos anos 50 eles resolvem criar uma universidade estadual. E criaram uma universidade com campus em 4 cidades, que é essa State University of New York. E eles resolveram fazer uma universidade, claro, com recursos e o prestígio do estado de Nova York, uma universidade inovadora. E nessa universidade eu tive programas e colegas que escapam fortemente do modelo tradicional de universidade. Embora houvesse departamentos e cursos tradicionais, a organização da universidade era uma organização que apontava para aquilo que depois a gente chama transdisciplinar. Era uma universidade onde
cientistas de várias áreas se encontravam. E eles foram buscar cientistas de primeira linha nas coisas que estavam começando, como biologia molecular, ciências da mente, teoria da consciência, linguística computacional, música computacional. E eu tive lá alguns dos pioneiros nessas áreas como colegas. Eu era jovem, professor assistente, mas foi possível conversar com toda essa e receber influência de todo esse pessoal. Isso me deu uma visão para o conhecimento, uma visão mais ampla do que aquela que a gente traz na formação acadêmica para um doutorado, uma pesquisa numa área específica. Nos anos 60, houve um grande movimento social nos Estados Unidos, onde aparece esse movimento de reivindicações sociais, de igual oportunidade. Então há o movimento dos negros, o movimento de gays, há o movimento do free speech, há uma série de movimentos de mulheres, e há uma série de movimentos que fazem com que o clima social, lá nos Estados Unidos, em particular na universidade, o clima social seja um clima muito menos conformado pelas coisas como elas são. Um clima que busca algo mais. E o que a gente buscava, esse algo mais, está na nossa esperança de uma humanidade mais feliz, uma humanidade sem arrogância, sem inequidades. Esse era o clima que dominava os anos 60. Havia a guerra do Vietnã, e grande parte da população universitária acadêmica, não só acadêmica, mas a população americana, mas fortemente no mundo acadêmico, contra a guerra do Vietnã. Isso aparece um apoio mútuo entre esses movimentos sociais, o movimento contra a guerra, etc. Foi um dos períodos mais ricos que eu considero na formação. Lá, no olho do furacão. A formação da mentalidade atual vem desse período, eu acho. Eu considero muito rico. A minha experiência, claro, jovem, participando de tudo isso, recebi muita influência. E aí uma coisa que me deu muita sorte, eu tive sempre muita sorte. A Unesco resolveu fazer um projeto de um doutorado na África e pediu a colaboração de várias universidades do mundo inteiro, em particular nos Estados Unidos. E esse pedido da Unesco foi parar na Universidade de Nova York, no State University of New York. E eles acabaram encaminhando a universidade para o meu campus, e lá no meu campus encaminharam para mim. E eu acabei trabalhando para a Unesco, sem me afastar da universidade. Foi um negócio interessantíssimo. Eu ia 4, 5 vezes por ano para a África, passar 2 semanas, 2, 3 semanas, e voltava. Não estava morando na África, estava morando nos Estados Unidos, mas fazendo essa viagem. Aí eu ganhei o apelido de Ubiratur. Ubiratur. Ubiratur, está sempre voando. E eu sei que foi uma experiência notável, porque isso se deu no país talvez mais forte em tradições africanas, que é a República do Mali. E o programa era na cidade de Bamako, uma cidade, até hoje eu acredito que na África talvez seja o lugar onde as tradições estão mais presentes e mais vivas, tradições africanas. O Mali foi o maior império africano no século XV, XIII, XIV, e tem uma história riquíssima. E ali eu comecei a despertar para outros sistemas culturais que estavam no seu apogeu, enquanto os sistemas culturais europeus também estavam se desenvolvendo, mas com um modelo, uma percepção, uma visão de mundo muito diferente. Muito diferente. Aí eu comecei a despertar para outras coisas. Quando chegou em 73, eu voltei aqui, 72, 73, voltei para o Brasil, fui trabalhar na Unicamp, como diretor do Instituto de Matemática da Unicamp. A Unicamp era bem nova nessa época. IMEC estava, a universidade que estava com 3, 4 anos, nova, 4 anos. Novíssima. E lá eu tive uma atuação muito, eu acho, muito gratificante para mim,
na construção do novo Instituto de Matemática lá. E, nesse tempo, também apareceu um convite da OEA, que foi canalizado do Ministério da Educação para a Unicamp, e quando chegou na Unicamp, mandaram para mim. E esse projeto da OEA foi uma coisa parecida com o que a gente estava fazendo na África, mas por toda a América Latina e Caribe. E aí, então, eu viajei doidamente por o Ubiratuba ao quadrado. Ao quadrado. Não, Ubiratuba ao quadrado. Ubiratuba ao quadrado. Viajei por tudo e foi possível aí desenvolver um sentido de comparação entre as várias culturas. Eu, numa cultura tradicional brasileira, da Universidade de São Paulo, onde eu fiz meu doutorado, chegar lá nos Estados Unidos, entro naqueles movimentos sociais, de reivindicações sociais, coisa aqui a gente não tinha. Um negócio de 60, 60 foi. Depois vou lá para a África e vejo esse ambiente africano. Depois vou para os países da América Latina. Isso aí mostrou que a questão cultural não se esgota naquilo que a gente tem no nosso ambiente fechado de especialistas em ciências, em uma ciência ou outra. Nós temos que levar em conta muitos outros fatores. E isto eu acho que despertou essa minha curiosidade, que eu mantenho até hoje, em várias áreas de conhecimento, em várias culturas. Eu digo, eu sou, no meu pensar, transdisciplinar e transcultural. Enquanto estava, claro, a minha área de pesquisa, cálculo e variações, tem um componente histórico forte. E aí o grupo de historiadores da matemática europeu, eles fizeram uma reunião notável no Instituto de Pesquisa que chama Instituto de Matemática, de Pesquisa Matemática, de Oberwolfach. É uma instituição, um grupo pequeno, que só organiza seminários internacionais especializados, altamente especializados, e convida um grupo pequeno, de umas 30 pessoas, de vários países, e eu fui convidado uma vez para ir para lá. Lá eu encontrei a fina flor da história da matemática, os mais importantes, e quando me convidaram, era uma coisa do século XVII, que conferência eu vou fazer lá? A minha área de pesquisa tinha muita coisa do século XVII, mas todo mundo sabia tudo que cálculo e variações. Não seria... Pensei, vou falar alguma coisa da história da matemática no século XVII na América Latina. Eu lembro que eu, comentando com algum colega aqui da universidade, falou, mas como? Você vai fazer uma conferência sobre uma coisa que não existe? Essa era a visão. Essa era a visão. Mas eu fui, tive a coragem, fiz a conferência e foi muito bem recebido. Tive lá o pessoal interessado, com ideias muito boas. E com isso eu entrei no circuito dos historiadores da matemática europeus e americanos, que eram como uma mensagem nova, com uma área nova. Eu acho que isso aí me valeu muito, porque com isso eu fui convidado para ser do Comitê Executivo da Comissão Internacional de História da Matemática e participei muito ativamente lá. Claro, essa visão de matemática em outros ambientes culturais não se esgota da matemática, porque a ciência é a mesma coisa. E com isso eu fui também notado pela Comissão Internacional de História da Ciência. E comecei a ter na Comissão Internacional de História da Ciência e na Comissão Internacional de História da Matemática uma atuação importante, sendo membro de comitê executivo, etc. O meu envolvimento com essas áreas foi, eu acho, muito importante, tanto que em 2001 eu recebi a medalha Kenneth May de História da Matemática. Lá nos Estados Unidos. É internacional. Internacional. A premiação mais importante, a única premiação de reconhecimento internacional por uma contribuição na história da matemática, dado pela Comissão Internacional de História da Matemática. Eu recebi essa medalha na reunião do Congresso Internacional do México e me deixou muito, muito feliz perceber que há esse tipo de... houve esse tipo de reconhecimento.
Fica uma sensação de efetividade. Você está fazendo alguma coisa que não é bobagem. Mas não foi o único prêmio que você ganhou, não. Nessa área foi o maior que eu podia ter, não é? Mas você não é um homem de uma área só. Pois é. Aí quando eu estava com esses pensamentos todos, em 78, chega um convite que me deixa muito surpreso. Um convite para participar de uma reunião de um movimento chamado Pugwash. O movimento Pugwash foi fundado em 1955 por Bertrand Russell, Albert Einstein e mais 15 ganhadores de prêmio Nobel. Pugwash é o nome de uma cidadezinha do Canadá. Tem toda uma razão por que escolher esse nome. Mas esse foi, e com o grande objetivo de fazer com que a humanidade, todos os países, sobretudo aqueles países que têm um potencial nuclear, tenham juízo. E nós sempre dizíamos, nosso grande objetivo é ser a consciência desses países que estupidamente estão construindo bombas, uma corrida armamentista nuclear, que se poucas dessas bombas forem soltas, o mundo inteiro acaba. Um negócio assim, de uma insanidade total. E o grupo de cientistas, eles iniciaram isso em 55, depois o grupo se ampliou, convidaram alguns outros cientistas, aí eu me tornei membro desse grupo, lutando pelo desarmamento, pela paz, particularmente contra o desenvolvimento nuclear. Isso o assunto está de volta, né, Biratã? Infelizmente... Comecei em 78, 79 e fiquei até... Bom, ainda sou, uma vez membro disso, mas durante 10 anos eu fui do comitê executivo desse grupo, e eu lembro, o grupo em 1995 ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Fiquei todo emocionado quando eu recebi convite lá da Noruega para ir receber o Prêmio Nobel da Paz. O convite foi mandado pelos 35 membros do board, que é o que dirigia. Todos nós tínhamos assento, tá? Mas tinha um cerimonial enorme, ia custar tão caro, que eu acabei não indo, porque chegando lá você ia sentar, ia até um lugar para ver o rei entregar o prêmio para um indicado por nós. Esse um receberia, esse um faria o discurso e tal. Eu falei, muito investimento só para ver o rei, para receber o aperto de mão do rei. Mas também é um reconhecimento Nobel, pelo movimento. Mas é uma maravilha, porque quer dizer, eu fui uma pessoa atuante nesse movimento e o movimento é reconhecido. E a terceira vertente, que está intimamente ligado, é a educação. Quando eu vim aqui para a Unicamp, eu percebi que é prioritário para esse país fazer educação. E comecei a desenvolver educação procurando atingir as camadas que não eram camadas privilegiadas no sistema educacional vigente. Isto é, gente de periferia, gente de comunidades imigrantes e gente que, como eu digo, matemática dos não matemáticos. Os indivíduos que não estão no mainstream da matemática e que devem ser educados, uma educação voltada para a paz, uma educação voltada para a eliminação de arrogância, uma educação voltada para a eliminação de prepotência. E justamente matemática é um instrumento muito interessante para isso, porque quando a gente tem relação com os jovens, assim, olha para a sala, para a classe, criancinha de 10, 12 anos, aquele é bom de matemática, aquele é o gênio. E há toda uma conceito de que o sujeito que é bom em matemática é melhor que os outros. E esse sentimento de ser melhor que os outros é um fator importantíssimo para a arrogância, para a prepotência, contra a ideia de paz, que é baseada numa humildade, no reconhecimento do outro. Então eu entrei forte nessa educação matemática de caráter social, olhando para outras culturas. Isso deu origem a um movimento chamado etnomatemática, que é um matemático com a dimensão política, com a dimensão histórica e com a dimensão cultural,
também isso foi reconhecido e agora, o ano passado, recebi uma mensagem que me deixou muito feliz. Eu recebi o prêmio Felix Klein, que é a premiação mais alta dada pela Comissão Internacional de Ensino de Matemática, que, bom, é também um reconhecimento que o trabalho tem sido feito. Nesse trajeto todo, como que nós organizamos as nossas sociedades? Como é que nós organizamos os nossos grupos? E uma das coisas importantes foi a criação de todos esses cientistas trabalhando em matemática ou trabalhando em história, se reunirem numa organização, um tipo de associação, uma sociedade. E assim foi fundada em 1982, tive uma atuação importante nisso, Sociedade Latino-Americana de História da Ciência e Tecnologia. Essa sociedade foi fundada reunindo historiadores de ciência e tecnologia da América Latina, e tem bastante gente, mas com a ideia de incentivar em cada país. E como consequência foi fundada aqui no Brasil a Sociedade Brasileira de História da Ciência, no qual eu também sou membro fundador. Então, você vê que essa história onde eu fui por vários caminhos, eu não pude deixar de falar da satisfação que eu tenho com o reconhecimento que houve. Esse reconhecimento nessas várias áreas tem que se concretizar em alguma coisa que você reúna todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, que afinal o que a gente é o resultado de ter uma comunidade de apoio, comunidade de suporte. Isso eu acho que se dá através da fundação de sociedades que reúnam esse pessoal. Eu fui fundador da Sociedade Latino-Americana de História, Ciência e Tecnologia, fundador da Sociedade Brasileira de História da Ciência e fundador da Sociedade Brasileira de História da Matemática. Eu acho muito importante, Biratã, teu depoimento, porque até às vezes as pessoas têm uma visão meio de terceiro-mundista, né, e não percebem o quanto personalidades como o Biratã D'Ambrosio e muitos outros cientistas que se formaram no Brasil tiveram essa atuação reconhecida, né, quer dizer, reconhecida por prêmios, reconhecida por convites de comitês e participação pelo mundo inteiro, né? Eu acho que um dos objetivos do nosso programa é esse resgate. Quer dizer, acho que às vezes seja até a história da ciência brasileira, né, que pouca gente olha, né? A gente às vezes descobre contribuições indígenas na América, né, que também não são conhecidas. Então, eu acho que é todo um trabalho de resgate. E um dos resgates é esse, Biratã, é mostrar como você atuou lá fora, né? Eu sei que você, como tem tantas facetas para mostrar, não entrou em detalhes, mas eu acompanhei, depois que você voltou da África, o quanto você continuou colaborando, participando de bancas de doutoramento por correspondência, né? O Biratã está aqui em São Paulo, eu ia na casa dele, tinha teses da África, a gente que ele estava ajudando no planeta todo. Então eu acho que a Nova Stella cumpre assim um papel importante. Eu acho que hoje foi um dia diferenciado, né? No momento a gente vai atrás de algum capítulo da história da ciência, alguma faceta, né? E a gente pôde se centrar contigo, né? O Biratã, na verdade, é um colaborador na nossa área desde o início, né, quando eu ainda editava a revista Nova Stella, o programa também. O programa, exatamente, o programa da edição dos livros da história da ciência na editora Nova Stella. O Biratã acompanhou muito, deu depoimentos naquela época ainda para um gravador, né? E hoje volta, agora já no século XXI, aqui bem num outro momento, extremamente ativo. Eu queria também comentar esse aspecto, né? Quer dizer, é bom te ver envolvido com tantas áreas, com tantas ações. Eu acho que a PUC particularmente tem essa honra, né, de você, depois de... Você continua o Biratura, mas pelo menos assentou um pouco em São Paulo mais recentemente. Estou muito privilegiado de estar lá no programa, nos dois programas que eu atuo. Está no nosso da História da Ciência e na Educação Matemática. E a Educação Matemática. Quer dizer, são dois programas de pós-graduação que o nosso campus da Marquês já tem muito bem reconhecido em Brasília, né, com ótima
avaliação CAPES, né? E que está aí formando o Biratã. Eu toda hora fico impressionado, tem banca de manhã, tem banca à tarde, tem alunos do Biratã terminando mestrado, alunos terminando doutorado, e eu tenho certeza, Biratã, que a gente vai poder voltar aqui ao nosso programa, Nova Estela Ciência em Debate, para aprofundar muitos outros temas que você tem da história da ciência, da etnomatemática, das questões políticas do conhecimento, da ética, do relacionamento. Eu acho importantíssimo a gente ter personalidades como o Biratã e gostaria de ter todo mundo junto no próximo Nova Estela Ciência e Debate, onde a gente vai atrás das estrelas novas, estrelas que iluminaram o céu da Renascença, mostrando que aquilo que parecia terminado e acabado não é terminado e acabado, o céu foi bem movimentado e a gente espera colaborar com o nosso programa para essa movimentação das cabeças, do pensamento, para manter as novas estrelas, novas estelas brilhando no céu. Então,